Hoje sobre Jeremias, um profeta muito importante no Antigo Testamento. E nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas, porque é um livro complexo, não um livro fácil de se entender. O objetivo destas aulas, que nós chamamos de panorama bíblico, é você ter o entendimento facilitado, tanto da parte histórica, como também da parte geográfica, as revelações e tudo mais, e as conexões com o Novo Testamento. Bispo G, boa tarde. Boa tarde, Dani, boa tarde, nossos telespectadores, uma alegria estarmos juntos aqui. Nós estamos estudando um período na monarquia de Israel chamado Reino Dividido. Nós vamos chegar agora ao final do Reino de Judá. Então, para ajudar o teu estudo, veja aí nesse diagrama como é que esse período foi dividido, o período da monarquia, o tempo do reino de Israel. Então começou em 1051 a.C. com Saul, depois Davi, o grande rei Davi, Salomão, até o ano 931. Neste ano, o reino foi dividido em duas partes, as 10 tribos do norte, chamado Reino de Israel, e a tribo do sul, chamado Reino de Judá. O reino de Israel, que foi de Jeroboão até Oséias, foi destruído no ano 722 pelos assírios. E o Reino do Sul durou um pouquinho mais, né? Vamos colocar aí pelo menos uns 130 anos, pouco mais de 130 anos. Vai de Roboão até Zedequias, o último rei em Jerusalém. Daí vai começar o exílio babilônico com a destruição da cidade de Jerusalém. O tema de hoje, então, como eu falei, é o livro de Jeremias. Jeremias, o que significa Jeremias, Bispo G? Yavé, né? Ias. Yavé é exaltado no hebraico. O Senhor é exaltado. Falando ainda sobre história, parte cronológica, vamos ver quais são os reis que participam desse período do livro de Jeremias. Então, lembrando que o reino começou com Jeroboão, né, o reino de Judá. Passam muitos reis. Os reis são Josias, depois Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, até a destruição de Jerusalém pela Babilônia. São nomes tão parecidos, né, Bispo G? Esse sim dá uma bagunça, né? Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim. Até confundem, né? Alguns escritos antigos, existe uma confusão entre os nomes dos reis por causa disso, porque são muito parecidos. Algumas tradições hebraicas afirmam que Jeremias foi possivelmente um descendente de Abiatar. Então, poderia-se dizer que Jeremias ele era um sacerdote, Bispo G? Ele tem uma linhagem sacerdotal, né? Então a gente percebe que até quando é ministrado logo no início, que desde o ventre o Senhor já o conhecia, isso também é uma marca dessa linhagem sacerdotal. Então ele já foi consagrado antes até de nascer, até por pertencer a essa linha sacerdotal. E também o livro tem uma curiosidade, né? Dos 1.364 versículos, 812 tem natureza profética. Então é um texto com muita carga profética, mais do que os outros livros. O período, né, que ele, vamos dizer assim, que ele ministra a palavra profética é um dos, vamos dizer assim, dos momentos mais contundentes da história de Israel e também de Judá. Finzinho já de Israel, as 10 tribos destruídas, e agora o início do cativeiro, e um pouquinho antes, ainda pouco antes do cativeiro também. Então ele ministra um momento não só difícil, mas contraditório. Ele traz uma palavra que é contrária aos outros profetas, ao próprio rei, aos homens, quer dizer, então um período muito difícil. Então a carga profética ela tinha que ser até extrema, porque dificilmente eles iriam acreditar, coração duro, desviados, e a gente vê o porquê desse conteúdo tão profético. O momento de atuação de Jeremias foi do ano 626 até o ano 580 a.C., lembrando que era o tempo de conquista, de avanço do Império Neobabilônico. Veja nesse mapa como é interessante o avanço da Babilônia. Então a Babilônia vai se rebelar contra o domínio da Assíria, que ficou 300 anos no poder, vai conquistar a cidade de Nínive no ano 612 e vai começar a empurrar os egípcios de volta para casa, porque no mesmo momento em que a Babilônia se rebela contra a Síria, o Egito também. Então essas duas forças vão se encontrar em uma batalha
na cidade de Carquemes. Sabe que a gente tem esse mapa aí? É um mapa muito interessante também, porque mostra como essas duas forças elas vão subindo em direção, Bispo G, à Síria. Então é a Batalha de Carquemes, não é? Que aconteceu em 605. Então olha só como é interessante. Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, ele vai subir com o exército até Nínive, conquista no ano 612 e vai em direção a Carquemes, que pertence à Síria. E os egípcios também. E aí eles se encontram lá. Na verdade, os egípcios já tinham conquistado Carquemes, né? Tinham conquistado toda essa região aí da Palestina, conquistaram Carquemes, e aí Nabucodonosor vai vencer essa batalha e empurrar de volta os egípcios. E é claro que no meio do caminho vai encontrar o reino de Judá, não é? Que vai ser o primeiro embate em 605 também. E em 605, inclusive, até para fazer um comentário, é o momento que Daniel entra na Babilônia. Então, é um momento em que a Babilônia vai para fazer uma reprimenda, porque com esse avanço do Egito, então Judá, né, e Jerusalém fazem com que uma aliança, que era contrário àquilo que a Babilônia tinha como interesse. Então a Babilônia vence a Batalha de Carquemes. Nesse período, já é levado, algumas pessoas já são levadas cativeiro, só alguns nobres. A linhagem mais nobre de Jerusalém é levada em volta do ano 605. E aí que começa, né, os 70 anos que é contado do cativeiro. Jeremias foi contemporâneo de Sofonias, Naum, de Abacuque e Obadias. E o interessante, Bispo G, é que no capítulo 16 menciona que Deus proibiu Jeremias de se casar. Né? Possivelmente por causa também da destruição que viria de Nabucodonosor, Jeremias acabaria por sofrer. E também é uma figura, né? De que adianta casar se não vai ter futuro. Então é uma coisa até meio forte, né? Jeremias acaba sendo, nele mesmo, um ato profético, né? Daquilo que iria acontecer. Ele também tinha um secretário, vamos colocar assim, né? Um escriba chamado Baruque, mencionado no capítulo 45. E, segundo muitos relatos, muitos acreditam que Jeremias morreu no Egito. Né? Ele foi obrigado a ir para o Egito com o povo depois da destruição de Jerusalém. Então, o livro vai se dividir basicamente em 3 partes. Então, veja nessa tabela. O primeiro capítulo vai se dedicar ao chamado de Jeremias, que é um cunho mais profético, né, ministerial. Depois, o capítulo 2 até o 51, aí sim, o ministério ativo de Jeremias, com esses reis que nós já mencionamos. E também ele profere a condenação de Judá e mais 9 nações. E o último capítulo é a história mesmo, né, propriamente dita, da queda de Jerusalém. História que também é narrada nos últimos capítulos do 2º livro dos Reis e o 2º livro de Crônicas. Como o Bispo G falou, o tema central de Jeremias vai ser o arrependimento da rebeldia praticada, tanto pelos reis como também pelo povo. Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho isso na esfera de Josias, porque Josias ele trouxe o conserto, só que o povo não quis. O povo preferiu continuar com a prática da idolatria. O interessante, um comparativo, Bispo G, Isaías e Jeremias. Isaías, 100 anos antes, ele vai trazer uma palavra profética para evitar a destruição de Jerusalém pelos assírios. Ele consegue. Consegue porque Ezequias, ele se conserta, Ezequias procura o Senhor. 100 anos depois, nós vemos Jeremias com o mesmo discurso. Josias, ele até adia essa destruição. E possivelmente, se Deus estava falando, é porque essa destruição poderia ser adiada, vamos colocar assim. O povo poderia se arrepender. Mas Jeremias não tem bom êxito, ele não consegue isso, né? Não porque ele era o herói, mas porque os reis desprezaram a palavra do profeta. Bom, vamos começar lendo o trecho inicial do livro, na verdade, falando sobre o chamado de Jeremias, que é super interessante. Vamos ler. Vamos lá, Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profetas nas nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança.
Disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Anatote é uma cidade que fica muito próxima de Jerusalém. Então Jeremias ele tinha um ministério muito ativo, sacerdotal em Jerusalém. E provavelmente um acesso à nobreza, porque se ele vai falar diretamente com os reis, ele tem este acesso. Agora, interessante, Bispo G, é que ele foi chamado muito jovem. Você vê que a postura dele é: eu sou uma criança, como o senhor pode... É até meio questionador. Como assim o senhor está me escolhendo? Imagina, eu sou um menino. Eu não tenho capacidade nenhuma para afrontar esses caras aí, pelo amor de Deus. Tudo bem que o momento era um momento favorável, porque o rei era Josias. Mas o problema é que ele não ia falar só com Josias, ele ia falar com os príncipes que resistiam à reforma de Josias. E aí, Bispo G, eu fico pensando, não era só uma questão de falar diretamente com o monarca, não é? Até porque o último monarca, Zedequias, ele era um homem que até ouvia Jeremias, que ele era fraco. Mas havia um contexto muito mais forte contrário, o contexto do povo, dos príncipes e dos sacerdotes. Então era muita gente contra Jeremias. O mais forte, inclusive, Dani, por incrível que pareça, era o povo. Então, o povo, e nós conhecemos, né, os judeus, assim, naquela época, quando eles se uniam, quando eles eram contra alguma coisa, eles se rebelavam muito fortemente. E tinha um contingente da idolatria que trazia principalmente sobre as mulheres. Então, era o culto à Rainha dos Céus, e as mulheres desafiavam o profeta, e os maridos iam atrás das mulheres, quer dizer... Então, ali, o cerne, vamos dizer assim, do maior mover contrário era do povo, obviamente, que tinha por trás uma malignidade de demônios, entidades malignas, né? Como eu falei, a Rainha do Céu, que fortalecia muito essa área, a ponto até de abater o próprio Jeremias, né? Então, ele teve momentos que não foram fáceis, não. E o chamado dele é muito parecido com o de Isaías, no sentido dele ser tocado nos lábios. O envio, olha, vai ser difícil... Não vai ser fácil, vai ser desafiador, você vai ter muitas oposições. Deus até fala para ele, né? Não temas, porque eu vou te livrar, ou seja, muita coisa vai acontecer, prepara, vai ter uma carreira muito emocionante. Né? E nós vamos falar vários momentos aí que foram realmente tensos para o ministério de Jeremias. Bom, basicamente, Bispo G, se a gente fosse resumir, o ministério de Jeremias... era uma orientação que ele dava aos monarcas, aos reis e príncipes para se sujeitarem à Babilônia. Perfeito. Não é isso? Isso mesmo. Agora, ele era mal interpretado, porque a leitura que tinham era o quê? Peraí, então você está falando para eu me sujeitar ao inimigo? E aí ele era tido como um traidor. Não, você está falando algo que é contrário. Inclusive, tinha até profetas sacerdotes que se levantavam falando: não, mentira, Jeremias. Imagina, profetas... falsos, obviamente. Então, Bispo G, era uma coisa complicada, porque era a vontade de Deus a Babilônia inimiga, né? Dominar a cidade de Jerusalém e aquela região. E para Jerusalém não ser destruída, a orientação de Deus era: obedeça. É isso mesmo. Obedeça, que é a melhor coisa, pelo menos a cidade vai ser poupada. Situação que não foi... Não é... Aceita, né? Aceita. Recebida, né? O que acontecia é que Babilônia era contígua, né, próxima dos assírios. Então, os reinos do norte, a Mesopotâmia, naquela época, era um terror para eles. Então, havia um pouco mais de familiaridade com o Egito, por incrível que pareça. O Egito, para o povo, mesmo para ajudar num contexto político, era melhor do que os do norte. Por quê? Porque o Egito foi dominado pelos assírios. Então, o norte se tornava inimigo do Egito. E, obviamente, tudo que ficava no caminho, o Egito dava uma espécie de cobertura. Então, eles contavam muito com essa cobertura, tanto que uma das principais discussões do povo com Jeremias era a respeito disso.
E ele falava, não confiais no Egito, não confie no Egito. E eles não entendiam. Por quê? Porque, assim, os vilões eram os do norte, não eram do sul. Então esse era o contexto. E Babilônia era outro povo do norte também. Então eles não entendiam como um povo inimigo do norte, contíguo aos assírios que destruíram 10 tribos de Israel, que acabaram com Judá. Acabaram com Judá. Os assírios acabaram com 6, 7 cidades de Judá. Como é que agora vai se dobrar ele e se render a essa situação? Não, vão confinar no Egito, o Egito está se fortalecendo, vai vencer. E não era bem essa história. Exatamente, né? E eles imaginaram que a Babilônia teria talvez a mesma prática dos assírios. E teria o mesmo fim, né? Porque houve essa derrota e o Egito estava se fortalecendo novamente. Então, ainda nesse contexto histórico, vamos ver aí a figura de alguns reis, né? Em ordem cronológica, né? Vamos falar de cada um dos reis que eram da época de Jeremias. O primeiro rei, Josias, foi um rei ótimo. Era um momento de domínio assírio ainda que o Egito estava indo em direção a Carquemes, ainda o domínio era assírio. Foi o início, em 628, da reforma religiosa. Em 622 é que ele descobre, né, o texto da lei que estava perdido e ele faz uma grande reforma no templo. Mas em 609, ele vai morrer em Meguido, em um pensamento estranho de Josias. É impressionante, Bispo G, é o detalhe que está falando como a vontade de Deus era não se aliar ao Egito. Josias, ele vai defender a Assíria contra o Egito. E você vê que é um cara direcionado por Deus, porque ele vai defender contra o Egito, ele não tem sucesso, porque o Egito estava muito mais forte, era o faraó Neco na época, e ele estava obstinado a conquistar a Síria, porque ele estava consciente de que a Babilônia já tinha derrotado Nínive. Isso mesmo. 3 anos antes. Então ele falou, bom, a Babilônia está avançando, eu tenho que subir também para a Síria, porque eu preciso encontrá-los, eu preciso agora, ou eu ocupo esse espaço, ou a Babilônia vai dominar completamente. Não dá certo, né? Dani, que ele achou que ainda o Egito estava enfraquecido pela Síria, porque era muito recente aquele domínio. Então ele estava no auge. Então ele estava no seu auge em termos de reinado, aquela região tinha prosperado muito, porque com essas confusões de norte e sul, o que aconteceu? Ele pôde florescer, ficou muito forte. Tanto que a gente percebe a força que ele tem com os sírios e assim por diante, as vitórias que ele começa a ter. Então ele se insurge, achando que ele pode derrotar o Egito, se fortalecer mais ainda e depois ir para uma outra, vamos dizer assim, para uma outra participação e já ir lá para o norte e controlar toda aquela região da Síria. E aí é que ele se engana, ele não consulta ao Senhor e ele morre aí nessa batalha. Em Meguido. Meguido. Na sequência, quem assume é o seu filho Jeoacás. Então, Jeoacás, ele vai passar por um domínio egípcio, ele vai se rebelar contra Neco, por isso ele vai ficar somente 3 meses no poder. E ele não consegue impedir o avanço do Egito, porque o Egito está a galope em direção à Síria, né? A Carquemes. E aí o faraó Neco vai colocar no lugar de Jeoacás o irmão dele, Jeoaquim. Esse rei Jeoaquim vai permanecer 11 anos no poder. Só que esse rei era terrível. E ele vai viver um domínio egípcio até 605, porque aí a Babilônia vai ganhar a Batalha de Carquemes e vai também conquistar essa região de Judá. Inclusive, como o Bispo G falou, em 605 vai ter o primeiro cativeiro babilônico, somente os nobres. Só que esse rei Jeoaquim, Bispo G, ele é idólatra e ele vai ser o inimigo voraz de Jeremias. Jeremias vai torturar Jeremias, vai fazer mal, vai queimar um livro lindo que Jeremias escreveu. Vai ser aquele que vai realmente perseguir e vai promover, vamos dizer assim, uma catálise, né? Vamos dizer assim, vai acelerar o processo de destruição de Jerusalém. Não é? Ele vai provocar lá na frente o segundo cativeiro, que não vai acontecer com ele, vai acontecer com o filho dele, né? Joaquim. Então Jeoaquim, ele vai no final da sua vida se rebelar contra Nabucodonosor. Quem vai pagar o preço é o filho. E aí vem o rei Joaquim, que é filho de Jeoaquim, vai ficar só 3 meses no poder. Ele vai ser levado com ganchos para a Babilônia, vai inclusive passar a sua vida inteira na Babilônia.
Então aí um domínio babilônico completo em Judá, vai ter um segundo cativeiro babilônico, aliás, esse foi terrível, porque em 597 vai levar todos os tesouros da casa de Deus e mais povo, mais gente. E só depois que já está no exílio babilônico é que Joaquim ele vai ser liberto pelo filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, mas continua vivendo ali na Babilônia. E aí, o último rei, que é o rei Zedequias. Zedequias, que era outro filho de Josias, irmão de Jeoaquim. Esse vai ficar mais 11 anos no poder, um rei fraco, porque até admirava Jeremias, mas não tinha força para conter o povo e conter os príncipes. E ele vai ter aí um domínio babilônico, e no ano 586, fatalmente, Jerusalém é completamente destruída, e aí tem o terceiro cativeiro babilônico. Aí acabou, né? Aí Jerusalém não consegue mais se levantar. Só vai se levantar muitos anos depois, né? Coisa de século, com a reconstrução que vai ser liberada pelo rei persa Ciro. E o detalhe que você deu outro dia, Dani, porque agora é que é destruído o templo e todas as riquezas de Jerusalém são levadas para a Babilônia. Porque ele levou os utensílios. Né? E aí todo aquele ouro, toda aquela coisa, né, do templo, ele vai levar depois. E mais um ponto, Bispo G, quando destrói Jerusalém, vem um homem chamado Gedalias. Então Nabucodonosor coloca um homem para liderar como um governador ali em Judá, né? Vamos ver aí o gráfico, e vai ficar somente 3 meses no poder. E ele era filho de um amigo de Jeremias, porque Nabucodonosor ele teve uma empatia muito grande por Jeremias. E o que acontece é que Gedalias ele é assassinado em uma revolta por um cara chamado Ismael, e o povo que assassinou Gedalias foge para o Egito, com medo de Nabucodonosor vir se vingar, porque foi Nabucodonosor que colocou esse homem. E aí, o coitado Jeremias acaba arrastado. Tem que ir. Vai para o Egito. Mas é interessante que quando um homem de Deus, ele cumpre com a vontade de Deus, ele nunca ele fica ausente ou pertinente à estrutura do mundo. Então, mesmo ele sendo configurado, hipoteticamente, como alguém que apoiava a Babilônia, porque ele apoiava o exílio, não a Babilônia em si. Ele apoiava para a sobrevivência do povo. Então, de uma certa forma, o Egito se tornaria inimigo dele. Mas sabe o que acontece? Ele é bem recebido no Egito. E ele passa os seus últimos anos de vida lá, abençoado. Deus dá uma cobertura especial para ele ali no Egito, num lugar que ele falava para o povo não ir. E, de repente, um remanescente desse povo vai para lá, sofre consequência, Jeremias não. Ele morre lá, né? Morre lá. Então, fechando o contexto histórico, vamos entender agora o ministério de Jeremias. Então, acho que é legal a gente ler o capítulo 7, porque é um trecho que exatamente mostra o discurso de Jeremias. Vamos lá. Vamos lá, Jeremias capítulo 7. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Muito interessante, você vê que ele está falando para o povo, para os nobres e para o povo. Bispo G, e aqui a criança inocente, porque a criança está apanhando lenha, ela nem sabe o que vai acontecer. E os pais conscientemente praticam a idolatria à rainha dos céus. Aí tiver a figura de Daniel, que provavelmente era uma criança inocente, em uma prática. Nós vamos ver uma conexão muito grande de Daniel com Jeremias, né? E nós vamos falar isso na próxima aula. Mas, Bispo G, quem era essa tal de rainha dos céus? A rainha dos céus era uma entidade cultuada em todo o Oriente. Então, ali naquela região, ela era chamada Astarte, lá na Babilônia, Estar, e Estar quer dizer estrela. Então, o culto dela era ao que eles chamavam a estrela Vênus, né? Que seria Vênus, né? Mas que é um planeta. Mas eles cultuavam aquela estrela, uma estrela, a estrela da manhã. Então, tinha todo esse vínculo. Era chamada Rainha dos Céus
E a marca dela era que a fertilidade do solo era ligada a essa entidade chamada Ishtar. E o deus Baal ou outros consortes, vamos dizer, entre aspas, maridos dessa deusa, eles irrigavam a terra. Então era um culto chamado culto à fertilidade, onde havia a prostituição cultual. Então você imagina um culto onde as mulheres mais bonitas, elas se tornam sacerdotisas. E elas eram prostitutas cultuais. Então, aquelas mulheres eram um referencial de luxo, de beleza, de elegância, para todas as mulheres de Judá. Então, o que as mulheres de Judá queriam era ser como aquelas mulheres sacerdotisas. Ao mesmo tempo, os homens iam e se deitavam com essas sacerdotisas, pagavam um preço, então eles tinham um vínculo espiritual e um domínio sexual dessas mulheres. Então, o domínio era muito forte, dominava as mulheres num sentimento de que a Rainha dos Céus era uma representante delas, e dominava os homens na área íntima sexual e, obviamente, os demônios, né, as pombagiras, as entidades que tinham por trás. Então, era um domínio muito forte, que levou praticamente todo o povo. Os homens não por uma veneração, mas até por uma condição da carne, de carnalidade. Bispo G, explica para nós essa imagem, porque essa é a Rainha dos Céus ali da Babilônia. Uhum. Quem que é essa aí? Essa é chamada também Lilith, né, que é também o espanto noturno. Então, ela tem, assim, 2 corujas ao redor, abaixo dos pés dela tem 2 leões. Então, é um espírito de violência ligado aos leões, é uma entidade que traz o medo, que é ligado ao espanto noturno, e nós percebemos muita sensualidade nela. Então, essa marca da sensualidade, então existem até algumas lendas, né, ligadas ao judaísmo, de que ela foi a primeira amante de Adão. Então já arrumaram até uma amante para Adão, né? Que confusão. Meu Deus do céu. Porque o que eles queriam fazer? Fazer um vínculo daquilo que era idolatria pagã, daquela região, com a Bíblia. E eles tiveram, entre aspas, um sucesso, tanto que a Rainha do Céu era venerada. Ela era adorada pelas mulheres e, obviamente, pelos homens também, em consequência disso. Há um lugar terrível, Jeremias vai falar muito sobre esse lugar também, que é um vale chamado Inom. Vamos ver aí no mapa onde fica. Bispo G, por que esse vale do Inom é tão comentado? Você vê ali do lado esquerdo, ó, o vale do Inom, né, que fica ali de frente para o templo, né? Então a gente vê ali o Muro das Lamentações, que é a região do templo. Aí à direita você vê a região do Monte das Oliveiras e lá em cima o Getsemane, né? Vale do Inom, Bispo G, o que é esse vale? Então, o Vale do Inom, se nós pegarmos no grego, é Geena, né? Ge é vale, Inom era aquela região. E é o termo usado para inferno. É um dos termos que o próprio Jesus usa para o inferno, que é o quê? Uma ligação com a localidade que tinha ali. Por que da localidade? Ali eram jogados todos os lixos de Jerusalém, ali os mortos também eram lançados, alguns lá, outros enterrados. Até hoje, inclusive, tem uns cemitérios ali no meio daquele local. E lá houve um culto muito forte a uma entidade chamada Moloque, ou Moleque, onde eram sacrificadas crianças. Então ali era tido o local onde eles tinham, esse Moloque ele tinha um fogo que era aceso dentro dele, dessa entidade, e as crianças eram jogadas dentro do ídolo, eram fritas, né, assadas. Então para isso, para não ouvir o choro das crianças, eles tocavam tambores. Então tinha todo um culto, ali era feito esse sacrifício, um local de mortos e de fogo eterno. Porque ali, para manter aquele ídolo aceso, ficava uma chama. E ficou essa marca como se fosse um similar, vamos dizer assim, um referencial do inferno, que até o próprio Jesus, ele usa como referencial do inferno aquele vale que era um símbolo dessa malignidade. Além do capítulo 7, também o capítulo 44, Jeremias vai falar contra a Rainha dos Céus. E ele fala já no contexto do Egito. Ele repreende as mulheres, ele repreende os homens. E eles vão até Jeremias e falam na cara deles, nós não vamos adorar a Deus, vamos continuar a adorar a Rainha dos Céus, porque ela dava para nós a condição de honra que nós tínhamos em Jerusalém. Que ilusão louca! Depois de tudo que aconteceu, Bispo G. A marca da Rainha dos Céus, o que foi a sacada do diabo? Se Deus é pai, nada melhor do que para combatê-lo, não pegar um demônio que seja somente um opositor, mas que para alguns seja alguém que vai ser como o marido do Deus
e vai dando a oportunidade, mas numa oportunidade que ela se torne maior do que o Deus. Então, é o lado feminino que torna a mulher. E não era somente algo, vamos dizer, daquela região de Babilônia, de Canaã, mas no Egito também, a figura de Ísis. Então, todos os reinos em todo o mundo, onde tinha algum tipo, vamos dizer assim, de idolatria, existia esse lado voltado à Rainha dos Céus, que ao mesmo tempo era uma opositora de Deus, mas ao mesmo tempo como se fosse mais do que Deus. Então ela é tida como a doadora da vida e por isso Rainha dos Céus. Então é muito forte o culto e a gente percebe que até os dias de hoje existem aí muitas religiões que cultuam a Rainha dos Céus, a Mãe, a Deusa Mãe, assim por diante, que foi uma grande, sacada do diabo, né? Então o discurso dele é pesado, o povo vai se opor e é claro que ele vai sofrer as consequências por isso. Bispo G, eu acho injusto, às vezes, falar que Jeremias é um profeta chorão. É uma brincadeira que fazem, porque existe um livro chamado Lamentações de Jeremias, né? E a Lamentações de Jeremias é quando ele vê a situação que ficou Judá, que ficou Jerusalém depois da destruição pela Babilônia. Então aí ele realmente é uma lamentação. Então o termo lamentação é choro. E tem momentos que ele passa por um problema assim, né, de ficar reclamando. Então ficou esse lado, principalmente por causa desse livro chamado Lamentações, né? Vamos ver alguns trechos do livro de Jeremias que ele tem que ser defendido desse negócio de chorão, Bispo G. Vamos ver. Sem dúvida. Vamos lá. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no trono que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Eu acho que ele tem todo o direito de chorar. Sem dúvida. O cara foi preso no tronco, foi açoitado, jogaram o cara num poço cheio de lama. Bom, alto preço, né, Bispo G? Não, sem dúvida. Eu acho assim, realmente, ele foi uma pessoa assim... Muitos homens já teriam desistido na metade. Inclusive tem o capítulo 12, que fala a respeito do momento que ele entra em juízo contra Deus, né? Fala assim, poxa, Senhor, não é que eu quero ir contra aquilo que você fala, né? Mas... por que o ímpio prospera? Ele não tem você nos lábios, não está nem aí contigo, ele prospera e a gente passa a luta. E aí a resposta do Senhor foi uma resposta que acho que ele não esperava muito, né? Porque o Senhor fala, Jeremias, se contra homens que vão a pé você não está se sentindo seguro, imagina a hora que você tiver que lutar com os que vão a cavalo. Se em terra de paz você não está bem, imagina a hora que você tiver que entrar nos bosques do Jordão. O que era esse referencial? Deus estava preparando a vida dele para ele não vencer homens. A luta dele era contra homens, mas homens que vêm a cavalos. O cavalo sempre foi símbolo de poder e de potestades. Não era somente um símbolo de homens que iam lutar a cavalo, era uma entidade também que estava por trás. E ele tinha que vencer essa estrutura. E o bosque do Jordão era o lugar mais disputado que tinha. Porque eram os lugares melhores, né? Bem próximo aonde tem fertilidade, era o lugar mais disputado. Então Deus estava preparando lugares assim para ele. E ainda no fim, quando o Senhor fala que estava preparando isso para ele, ele fala assim, mais uma coisa, viu, Jeremias? Olha, eu não confio na tua família não, porque eles estão falando mal por trás de você, enquanto você está aí nessa situação, eles estão, mandando bala em você. Então eu imagino, ele vai para receber um conforto, talvez ele fala, você está precisando de umas férias, viu, Jeremias? Vou te dar umas férias, vou te dar uns tapinhas nas costas, e de repente o Senhor fala isso e ainda fala, tua família, manda bala por trás de você. Quer dizer, não era para Jeremias ficar chateado, mas era entender o momento que ele vivia e que a unção dele ia ser maior do que tudo isso. Mas Jeremias aprendeu essa lição. Com certeza. Vamos ver o capítulo 17. Vamos lá, Jeremias capítulo 17.
Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Maravilha, tá aí. Né, Bispo G? Então não confia em homem, não confia no seu coração, né? É melhor você esperar no Senhor, que naquele momento o bicho estava pegando. Inclusive imagina para um profeta, recebe toda essa orientação do Senhor, como você falou, o número de versículos que falam de profecia no livro é espantoso. E ele tinha alguns profetas que eram recebidos, bem recebidos pelo povo, que profetizavam contra ele. Então era um momento de um paradoxo assim, muito grande para ele, viver essa situação. Então ele tinha um lado Deus falando alguma coisa para ele e outros, entre aspas, homens de Deus bem recebidos pelo povo que falavam o contrário àquilo que ele falava, inclusive filhos de sacerdotes, como ele era também. Então era muito difícil a situação de Jeremias. É um ministério muito complexo. Ele falou para um povo que não estava disposto a ouvir mais ou menos o que vai acontecer com Ezequiel na Babilônia, que também falava com um povo que não estava disposto a ouvir. Uhum. É complicado. Imagina você pregar na igreja ou para alguém, está te ouvindo? Legal, a pessoa, se ela vai acatar ou não, tudo bem. Agora, você fala para uma pessoa que não está querendo te ouvir, complicado. E comunicação não é o que você fala, o que o outro entende e o outro recebe. E o engraçado é você tocar nesse assunto, porque praticamente Ezequiel vai ser o sucessor de Jeremias. Jeremias também é uma figura próxima, ele também descendente de sacerdote, ele é levado para o exílio, cessa vamos dizer assim, o ministério de Jeremias, cessa de Jeremias, imediatamente começa o de Ezequiel já lá em Babilônia. É a extensão, né? A gente vê Isaías, depois vindo Jeremias, depois vindo Ezequiel. E assim vai, né? Muito interessante isso. Para encerrar a aula, Bispo Gil, eu quero mostrar uma tabela com os atos proféticos de Jeremias. Ele foi um homem que fez muitos atos proféticos. Acho que ele só não vai vencer Ezequiel, acho que Ezequiel fez mais. Mas a gente vê aí 6 atos proféticos. O primeiro é do tal do cinto podre. Ele anda com um cinto podre no meio da cidade, né? Para falar que Judá se tornou imprestável, que antes andava com um cinto muito bonito de linho, agora está com um cinto podre. Jeremias 18, o barro do oleiro. Ele fala que Judá era um vaso estragado, que o barro já precisava ser refeito. Aí 19, quebra da botija. Ele pega uma botija, quebra na frente de todo mundo e fala, é assim que vai acontecer com Jerusalém. Ruína. Aí 24, ele fala das 2 cestas de figos, falando que os melhores figos vão ser levados para a Babilônia, né? Os melhores cidadãos, e isso realmente acontece, né? Os nobres vão para a Babilônia. 27 e 28, ele coloca um jugo de madeira com cordas no pescoço, jugo que nem de animal, e vai andando na rua. Imagina, Bispo G, ele andando na rua com aquele negócio. Nossa. Fala, não, é isso que vai acontecer com vocês. Nabucodonosor, a Babilônia vai levar vocês como animais. Ainda vem um outro lá que se levanta, tal de Ananias, quebra o negócio e fala, Ananias, você vai morrer porque você fez isso. E Ananias acaba morrendo. E o último, a compra do campo. Esse é o mais interessante, Bispo G. Você vê como há uma ordem aí, né, da palavra profética. Ele procura sempre, gente, vamos se arrepender porque dá tempo. Depois ele vê que não dá mais tempo, vai acontecer. Jerusalém vai ser destruída, vocês vão ser cativos e tal. Mas a última é interessante, porque ele compra um campo. Por que você vai comprar um campo numa cidade que vai ser destruída? E ele fala que significa a restauração, porque o povo vai voltar. Então ele coloca esse ato profético, ele até põe um monte de testemunha, compra aquele terreno bonito e fala, estou comprando por quê? Porque um dia Jerusalém vai voltar a ser grande. Coloca a escritura, né? Então ele tem 2 tipos de escrituras, quer dizer, ele faz alguma coisa assim de muita confiança naquilo que ele está fazendo. É de um tio dele, o terreno ele vai e compra. Em Anatote, né? Que é onde começa o ministério dele mesmo. Interessantíssimo. Bom, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre Jeremias, vamos falar sobre Jeremias e o Novo Testamento e o livro de Lamentações. Vamos agora à revisão.
Na aula de hoje estudamos o livro do profeta Jeremias, o momento mais dramático da história de Jerusalém, quando a cidade está para ser completamente destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vimos que os últimos reis de Judá foram ímpios, desprezaram os conselhos de Jeremias, principalmente Jeoaquim, que chegou a torturar o profeta. O conselho de Jeremias era para os reis se sujeitarem ao domínio babilônico, pois a cidade seria poupada. Jeremias foi interpretado como traidor pelos príncipes, por causa de seus conselhos. Ainda por muitas vezes, Jeremias tentou convencer o povo através de atos proféticos para se arrependerem da rebeldia e da idolatria à rainha dos céus. Mas em vão, Jerusalém foi destruída, Jeremias foi levado ao Egito, onde morreu. Tome nota da agenda do programa Escola de Profeta. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.